Olá, muito bom dia Brasil, bom dia a todos que estão em casa tomando aquele cafezinho embaixo das cobertas e também para o povo que já está em pé na correria do dia a dia. Hoje é quarta-feira, dia 22 de agosto, eu sou Cássio Zema e te faço companhia a partir de agora. Bom gente, eu começo falando da prisão do homem suspeito de participar da morte de um estudante de apenas 28 anos durante uma tentativa de assalto no início de julho na capital paulista. Segundo a polícia, Renato Nunes foi reconhecido por uma... E as Forças Armadas ocuparam pelo segundo dia os complexos da Maré, da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. 60 suspeitos foram presos. Nesta terça-feira foram enterrados os corpos dos 2 militares mortos em confrontos com traficantes. Fabiano de Oliveira seguia uma tradição de família. Moradores do Complexo da Penha acusam os agentes das forças de segurança de truculência durante a operação. Eles também buscam informações sobre o paradeiro de 5 pessoas presas pela polícia. Uma das entradas da comunidade sobre as acusações. 5h05, uma quadrilha foi presa após roubar um caminhão e manter as vítimas reféns na zona leste de São Paulo. A repórter Fernanda Trigueiro está ao vivo com a gente e tem mais informações deste caso. Bom dia, Fernandinha. A polícia conseguiu libertar as vítimas e recuperar a carga roubada? Conseguiu sim, viu, Cássio? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Saldo positivo aí nessa ocorrência. 4 pessoas também foram presas, Cássio. Olha, Fernandinha, cada vez mais comum, né, casos aí, roubos de carga e de caminhões aqui, principalmente no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Mas pelas características, Fernanda, a pouco você volta com mais informações. 5h09, seguimos o baile, porque mais de 1.000 venezuelanos abrigados em Roraima serão levados para outros estados brasileiros até o final do mês. O anúncio foi feito pelo governo nesta terça-feira. Já o Supremo Tribunal Federal tem até o final da semana para decidir sobre o posicionamento da Advocacia Geral da União, que é contrária ao fechamento da fronteira entre os dois países. Vai ser feito. E um forte terremoto de 7,3 graus de magnitude registrado na Venezuela também foi sentido aqui no Brasil. O epicentro do... E agora a gente segue com uma notícia internacional. Na Argentina, milhares de pessoas foram às ruas para pedir a retirada da imunidade da ex-presidente Cristina Kirchner. Os manifestantes se reuniram em frente ao Congresso em Buenos Aires. Atualmente, a senadora Cristina Kirchner é acusada de liderar um esquema de corrupção enquanto foi presidente do país. O Senado deve se reunir novamente nesta quarta-feira para debater o pedido de revogação da imunidade, feito por um juiz federal. O Ministério de Relações Exteriores da Colômbia denunciou a invasão de militares venezuelanos em território colombiano. 2 helicópteros e cerca de 30 militares entraram no país sem autorização pela cidade de Tibú, que fica próxima à fronteira com a Venezuela. O presidente Nicolás Maduro acusou a Colômbia de estar por trás do ataque contra ele que aconteceu no começo do mês. Venezuelanos formaram filas nos bancos para sacar a nova moeda do país. Com 5 zeros a menos, o Bolívar soberano é uma tentativa do governo para conter a hiperinflação, estimada em mais de 1.000.000% ao ano. E nos Estados Unidos, um homem foi acusado de assassinar as 2 filhas e a esposa que estava grávida. Chris Watts, de 33 anos, recebeu... De volta com as notícias aqui do Brasil. Agora vocês de casa, vocês se lembram do caso da corretora morta a queima-roupa na frente do filho de apenas 11 anos na zona oeste do Rio? Pois é, gente, a novidade é que o suspeito de executar a mulher se entregou à polícia na noite desta terça-feira. O mandante do crime é o ex-marido da vítima, que segue foragido. Paulo Maurício Barros Pereira se apresentou ao DIO. No Distrito Federal, uma mulher conseguiu escapar da morte após fugir do marido, inconformado com possível divórcio. Mas o irmão dela, gente, não teve a mesma sorte. Ele acabou baleado e morreu. Depois disso tudo, o acusado tirou a própria vida. Sandro Cirilo, de 47 anos, atirou na... E também foi detido nesta terça-feira um homem suspeito de matar o vigia de um condomínio de Osasco, na Grande São Paulo. O crime aconteceu em fevereiro. O criminoso também é suspeito de envolvimento no ataque a um baile funk que deixou 7 baleados. O repórter Marcelo Bittencourt tem os detalhes. Bom dia, Marcelo. Onde esse homem foi preso?
Excelente dia para você também, Cássio, a todos que nos acompanham por todo o Brasil. Esse homem foi preso na região da Raposo Tavares, ali, zona oeste da capital paulista. A massoterapeuta Patrícia Silva dos Santos, mais conhecida como Pati Bumbum, prestou de novo depoimento à Polícia do Rio nesta terça-feira. E ela admitiu pela primeira vez que aplicava silicone industrial em clientes. Patrícia afirmou... Três candidatos à presidência da República estiveram em São Paulo nesta terça-feira. Para o dia de campanha em São Paulo, o candidato Ciro Gomes, do PDT, escolheu Guarulhos, e não à toa. Hoje, cerca de 1 milhão. Marina Silva, da Rede, visitou uma ONG no Recife. Jair Bolsonaro, do PSL, e Geraldo Alckmin, do PSDB, passaram um dia no Rio. O ex-governador de São Paulo participou de um encontro com aliados no Rio Centro. Uma costureira morreu após ser baleada por um policial militar durante uma blitz em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A família dela diz que o PM atirou mesmo com a vítima, obedecendo a ordem de parada. Neste vídeo, o policial... Direção de matar. A Corregedoria da Polícia Militar abriu uma sindicância para apurar o caso. Agora você de casa, preste muita atenção nessa história. Um artista da música é acusado de violência contra a mulher. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o cantor de forró agrediu a ex-companheira e bem na frente do filho em Natal. A briga teria começado depois que ela procurou o artista para cobrar a pensão da criança. No vídeo é possível ver Francisco Luciano. Que absurdo. E agora vamos direto a Londres para conversar com o nosso correspondente Sérgio Uti, que traz todos os destaques internacionais desta quarta-feira. E a gente começa falando da tensão entre o Reino Unido e a Rússia. Sérgio, conta pra gente o que está aumentando essa crise diplomática entre os dois países. Bom dia para você. Bom dia a todos aí no Brasil. O problema é que o Reino Unido, nesse momento, está em mais uma ofensiva de Cássio. E, Sérgio, um dos assuntos aí mais comentados entre ontem e hoje foi o julgamento de dois ex-aliados do presidente americano Donald Trump. O quanto Trump pode ficar encrencado, Sérgio, depois dessas revelações aí feitas pelo ex-assessor e agora pelo ex-advogado aí no tribunal americano? Pois é, pode ficar muito encrencado, dependendo do que for revelado nos... E a gente volta a conversar ao vivo aí com o Sérgio Uti, direto da cinzenta e linda Londres. Sérgio, continuando o assunto sobre o Trump, a decisão de desfazer o acordo aí com o Irã não agradou nem um pouco, né, os outros países que faziam parte do acordo. Algum governo já encontrou uma saída para escapar das ameaças de sanções dos Estados Unidos e poder aí continuar negociando com o Teherã? Pois é um problema após o outro, né? Essas decisões de Trump vão causando... Assunto. Milhares de muçulmanos em todo o mundo celebram nesta quarta-feira a chamada Festa do Sacrifício, né, Sérgio? Conta mais pra gente sobre esse ritual que também faz parte da peregrinação à Meca. Exatamente, é um ritual que... Cassius. Obrigado, Sérgio, pelas informações, trazendo tudo que é destaque no noticiário internacional. See you tomorrow, Sérgio. Até amanhã. Bom, gente, o dólar atingiu nesta terça-feira a maior cotação desde fevereiro de 2016. Nas casas de câmbio, os turistas já compram a moeda, sabe por quanto, gente? Acima dos R$4. Essa variação no câmbio, né? E a gente volta a falar da violência aqui no Brasil. No interior de São Paulo, uma mãe viveu momentos de terror ao ser vítima de um assalto. Isso porque, gente, o filho dela, de apenas 9 meses, estava dentro do carro. O repórter Marcelo Bittencourt tem os detalhes dessa história. Marcelo, no meio de tantas notícias ruins, me vê aí uma notícia boa. A mãe conseguiu salvar o bebê? Olha, Cássio, depois de um desespero... É verdade, Marcelo. Na verdade, reagir nenhuma hipótese, né? Como a gente pode ver nas imagens ali do circuito interno aí das câmeras de segurança, nosso alerta aqui do SBT Notícias para as pessoas, para as mães, também os jovens que estão chegando em casa, prestar muita atenção e se suspeitar de algo, dá mais uma volta na quadra ou chama a polícia para tentar entrar em casa com segurança. Obrigado, Marcelo. Bom, gente, 2 homens foram presos de uma operação policial realizada em 6 cidades gaúchas. Eles são suspeitos de envolvimento em ataques a banco, lotéricas e a uma cooperativa agrícola. Um terceiro homem segue foragido. A mobilização para cumprir 13 mandatos. Os candidatos ao governo do Rio de Janeiro comentaram a pesquisa Ibope, que apontou um empate triplo no primeiro lugar. No jogo das eleições, Romário do Podemos saiu na frente, mas dentro da margem de erro.
PDT, Márcia Tiburi, do PT, Deise Oliveira, do PSTU e Wilson Witzel, do PSC, fizeram caminhadas e conversaram com os eleitores. André Monteiro, do PRTB, e Marcelo Trindade, do Partido Novo, deram palestras nesta terça-feira. Luiz Eugênio Honorato, do PCO, não informou a agenda. Em Minas Gerais, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, desistiu da candidatura ao governo do estado. Ele também anunciou a desfiliação do PSB. Lacerda perdeu apoio no partido depois que a Executiva Nacional fechou acordo com o PT. O ex-prefeito aparecia em terceiro lugar nas últimas pesquisas de intenção de votos. Bom, gente, agora a gente troca de assunto, 5h51, vamos falar de futebol. O Santos foi até a Argentina encarar o Independente no primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores da América e empatou em 0-0. A partida de volta acontece na próxima terça-feira, dia 28, aqui no Brasil. E a terça-feira também foi dia de playoffs para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. E olha, gente, que teve equipe de tradição tropeçando em casa. O Benfica recebeu o PAOK da Grécia em Lisboa e saiu na... Em Maceió, o presidente da torcida Mancha Azul, principal organizada do CSA, que disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, foi assassinado com vários tiros. Câmeras de segurança registraram o crime. Veja o momento em que duas motos passam... Agora são 5h53. Vamos dar uma espiadinha lá fora para ver como está o trânsito e o tempo aqui em São Paulo. Olha só, gente. Tive imagens ao vivo da Avenida 23 de Maio, na altura aí do viaduto Tutóia. Uma imagem irreconhecível, né, para quem frequenta aqui o trânsito paulista. Por enquanto, o trânsito segue bem tranquilo e flui bem nas duas pistas, tanto no sentido centro quanto no sentido Ibirapuera. Para você, motorista que vai sair de casa agora, vale lembrar que hoje o rodízio de veículos vale para as placas com finais 5 e 6. Então, para não levar a multa, não ficar no prejuízo aí, placas finais 5 e 6. Já para quem depende do transporte público, até o momento todas as linhas do metrô e da CPTM operam normalmente sem nenhum problema. E aqui na capital paulista o dia vai amanhecer friozinho e com tempo nublado. Mesmo assim ainda pode esquentar um pouco aí durante a tarde, mas sempre bom levar um casaco aí na mochila, na bolsa, para não ser pego de surpresa e nem pegar uma gripe. Faz agora, gente, 16 graus em São Paulo e a máxima deve chegar aos 25 nessa quarta-feira. A gente volta a falar aí de violência. O policial que atirou e matou um caminhoneiro em Osasco, aqui na região metropolitana de São Paulo, deve prestar depoimento já nos próximos dias. O PM havia sido chamado pela mulher da vítima na tentativa de acalmar o caminhoneiro, que estava embriagado e armado com uma faca. Imagens de câmeras de segurança flagraram, olha só que absurdo, um homem tentando estrangular uma menina no meio de uma rua em Cariacica, no Espírito Santo. O agressor sofre de transtornos psicológicos. O vídeo mostra o momento em que o homem cerca a menina e começa as agressões. Um assalto a um prédio de alto padrão em Praia Grande, no litoral paulista, não terminou da maneira planejada para um dos bandidos. Ele foi abandonado pelos comparsas após quebrar a perna. E adivinhe, acabou preso. Veja só as imagens. A cena foi registrada por câmera. Bom, gente, nós ficamos por aqui, mas o SBT Notícias volta amanhã. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia para você e uma excelente quarta-feira a todos. Tchau!